Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo do derby a gente vai falar nesse vídeo, inclusive como veio o Palmeiras, tem reforço encaminhado e o Alan do Flamengo, voltou a ser falado, tem Angileri, muita coisa, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal? É só que eu peço pra você que ainda não tá inscrito, pô rapaziada, chega mais, deixa o like também e bora falar do Timão, porque ó, gente, que loucura esse retorno de José Martínez, né? Ele vai ter que se entender com a galera, né? Com a galera que eu digo, com o Dorival, comissão técnica, diretoria. Essa conversa ainda não aconteceu. Ele se reapresentou. Inclusive, André Carrilho, que figura! Ele tinha brincado, né, que ele tinha lá R$400 ia pagar R$400 porque o Corinthians estava muito sem dinheiro e tal, pro resgate do José Martínez, né, brincou depois do título da Supercopa, fazendo lives lá no avião, cadê o Martínez e tal, e aí fez postagens, né, mostrando R$400 e depois durante o dia, né, eles encontraram lá o Martínez e os caras ficaram balançando o dinheiro lá. É um elenco que assim, cara, mostra uma afinidade, mostra uma brincadeira, zoação, se os caras estiverem putos com ele, estivessem, não acho que estejam tranquilos, satisfeitos, né, com o que aconteceu. O próprio Martínez não deve estar confortável, mas é aquela intimidade, né, quando você já tem uma relação de muito tempo, né, que você perde o amigo, mas não perde a piada, né? Então foi muito legal ver essa sintonia, né? Agora o Martínez vai ter que se entender com o escalão superior, né? Vai ter que se entender, a gente não sabe exatamente. Agora, obviamente ele não está relacionado pro derby, né? Porque ele, enfim, começou do zero, né? Ele nem treinou desde que ele chegou, ele foi para a parte interna do CT, como se ele estivesse se reapresentando agora. Então, o Corinthians vai contar com o Martínez muito lá na frente. Ele resolveu o seu passaporte, lá tá tudo certo. Já está integrado, quer dizer, né? A gente vai entender como isso vai acontecer nos próximos dias, beleza? A volta do José Martínez foi um acontecimento. Tem reforço encaminhado, que é o do Zaccaria Labiad. O Osmar Stabile conversou com o Marco Belo do portal Meu Timão e confirmou, inclusive depois da decisão da Supercopa Feminina, né, que o Corinthians perdeu nos pênaltis para o Palmeiras, o Stabile deu entrevista e disse que está praticamente certo. A questão agora é ele definir o visto para trabalhar no Brasil, do marroquino meio-campista de 32 anos, a gente falou muito a respeito dele no último vídeo, trabalhou com o Memphis, né, no PSV, mas jogou em outros clubes do futebol europeu e estava na China nessa última temporada, vem livre de custos, 32 anos, como eu disse, e chama a atenção porque o Zaccaria Labiad, que já jogou no Ajax, por exemplo, jogou em outros clubes, até na Premier League, ele vem por uma indicação do Memphis Depay, provavelmente num contrato até dezembro. O Memphis, ele tem sido, o fator Memphis, ele é sempre algo que a gente debate aqui, né? E o Memphis, ele tem sido um cara muito importante nos bastidores. Ele assumiu a postura de um líder e ele vem propagando isso em vários momentos. A gente viu bastidores recentes em que, por exemplo, contra o Capivariano, em que ele entrou nos minutos finais, porque ele também começou a temporada um pouco mais tarde, né, para se recuperar totalmente. E ele assumiu os microfones ali, né, a palavra, né, assumiu a palavra nos bastidores, chamando os moleques e motivando a galera, né, para um jogo que em tese não valia muita coisa. E ele entra nos minutos finais, dá assistência pro Kaique e tal. Ele tem sido um esteio pra molecada, ele tem sido um cara representativo, ele tem sido um cara importante nos títulos. Será que o Memphis não vai ficar, hein, rapaziada? Eu sei que o contrato dele é muito discutível e que, obviamente, a gente tem que discutir, o Corinthians vai ter que discutir com ele, né? Do tipo, cara, do jeito que tá, não dá. Mas você quer ficar, a gente quer ficar com você. Será que ele vai ter algum outro grande contrato a ponto de abrir mão disso para ir para um outro mercado? Ele vai jogar uma Copa do Mundo, né? Então depende também da performance da Holanda na Copa do Mundo para que ele atraia outros olhares, para ganhar mais dinheiro, sei lá. Mas, cara, sei lá, o fato dele indicar um jogador que atuou com ele, não sei se não indica aí que ele possa estar disposto, pelo menos, a permanecer no Corinthians. É algo pra gente ficar de olho aí. Vamos falar de outras questões. O Alan do Flamengo.
A gente falou aqui nos últimos dias, né, que o Corinthians não ia negociar, que tipo assim, o Flamengo estava pedindo dinheiro, né, uma compensação no empréstimo, e ainda assim o salário do Alan é um pouco incompatível com o que o Corinthians define em termos de teto salarial, dentro de uma nova política. A questão toda hoje reside no salário. O Corinthians não desistiu do Alan, tá tentando trabalhar com o Flamengo uma liberação, porque ele não vai jogar lá, ele tá fora dos planos, e pro Corinthians, pro Dorival, ele funcionaria muito bem. O problema é que ele ganha na casa de 1 milhão o seu salário. E pro Corinthians isso seria bastante oneroso em se tratando de um meio-campista, em se tratando de um jogador que hoje o Corinthians está tentando não pagar esses valores. Então, se o Flamengo pagar uma parte, não sei se isso vai acontecer, se ele aceitar reduzir, não sei como esse modelo de negócio poderia ser feito. O fato é que o Corinthians não desistiu. Te agrada? Porque vocês recusaram o Alisson do São Paulo. Agora o Corinthians está de olho em algumas outras situações e tem o Alan do Flamengo. Que tal? Que te parece? Gosta? Então tá bom. Agora vamos falar do derby. Bom, rapaziada, o Corinthians deve ter força máxima no primeiro clássico do ano. E tem um retrospecto muito bacana, recente, do Corinthians contra o Palmeiras. O ano passado, derby apenas de 7, tá? O Palmeiras venceu. Que foi aquele do primeiro turno do Brasileiro por 2-0 na Arena Barueri. De resto, o Ramon Dias, ainda sob o comando do Ramon Dias, tem o título paulista. O Dorival chega e elimina o Palmeiras na Copa do Brasil com 2 vitórias, lá e cá. E tem o segundo turno do Brasileiro que acaba 1-1 na Neoquímica Arena. Diante disso, o Corinthians assim teve uma supremacia muito grande em relação ao Palmeiras na temporada passada. O Palmeiras deve estar engasgado com isso? Óbvio. Óbvio que o Abel Ferreira não deve estar muito satisfeito com o que aconteceu de forma recente, inclusive depois de uma temporada em que o clube e o time estão sendo cobrados porque não houve nenhuma conquista. Aí você olha para o Corinthians, Paulista, Copa do Brasil, Supercopa. Então a pressão, ela tá do lado verde. Não que o Corinthians, se perder o jogo em casa, não vá ser pressionado. Mas vejam só a diferença. O Palmeiras não ganhou nada no passado, no ano em que mais investiu em contratações. Seguiu investindo em 2026, contratou John Arias, que ainda não chegou, mas ao preço de 25 milhões de euros. E aí vocês imaginem, depois de tudo isso, perder para o Corinthians no clássico na Neoquímica Arena, vocês acham que a torcida vai ficar feliz? Então a pressão, ela segue existindo. Mas o Corinthians, evidentemente, né, joga em casa, vai defender esse retrospecto recente positivo e não vai aliviar também. O time deve estar escalado com força máxima, tá? Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, os laterais mais subestimados do Brasil, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, a dupla de zaga da Supercopa, meio de campo com Ranieri, Carrilho, André e Breno Bidon. Que meio campo, hein? Ranieri, Carrilho, André e Breno Bidon, Yuri Alberto e Memphis Depay. Rodrigo Garro, Vitinho, o Caio César não vai estar relacionado, o Martínez não vai estar relacionado. São jogadores, né, como eu citei, que serão opções no banco de reservas. Não o Caio César, não o Martínez, mas esses dois que eu citei, né, especialmente. Além dos meninos da base, né, Kaique, Guinegão, Dieguinho, né, que estão numa fase super boa e tudo mais. Enfim, esse é o time do Corinthians. O do Palmeiras também está definido, né? O Carlos Miguel. Imagine o tamanho da vaia reencontrando a Fiel, jogando na Neoquímica Arena pelo Palmeiras. Que loucura. O Kelvin na direita, o Piquerez na esquerda, a dupla de zaga Murilo e Gustavo Gomes, meio de campo com Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício, com o Alan, Flaco e Vitor Roque. É um bom time de futebol. E como eu falei do retrospecto positivo do Corinthians, o Palmeiras quer romper esse retrospecto negativo. E é o time que mais venceu o Corinthians dentro dos seus domínios. São 23 jogos em Itaquera, com 6 vitórias do Palmeiras, 9 vitórias do Corinthians e 8 empates. Um jogo sempre muito equilibrado, a gente tá falando de derby, a gente tá falando de clássico. Então, e vale também tabela, tá?
porque o Corinthians está atrás um pontinho do Palmeiras. E terminar à frente na fase classificatória faz com que você decida seus jogos em casa ali na frente. Então, vale também, a gente pode pensar, fase de grupos, Paulistão, não vale muita coisa, vale só o derby, que é um campeonato à parte. Vale também pontuação no Paulista, para poder ter uma condição superior ali na frente, além de toda a rivalidade, de todo o campeonato à parte, que é realmente um Corinthians e Palmeiras. Que jogo, meus amigos, olha, vai ser um jogaço. Vocês têm alguma previsão, algum palpite? Eu vou dizer um negócio, vou dar meu palpite aqui pra vocês. Eu acho que o Corinthians vence por 1-0. 1-0, jogo truncado, jogo difícil, jogo tenso. E vocês? Comentem aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho né, sido muito prudente em relação às negociações do Corinthians, né? Só cravando realmente se eu tiver certeza, e se eu apurei, né? Não posso, porque um deu, outro deu, né? Porque quando aparece a informação, todo mundo acaba sabendo, né? Do nada, todo mundo fica sabendo a mesma coisa. Ontem eu trouxe para vocês, né, que o Flamengo estava amolecendo e o Corinthians estava convencendo o Flamengo a emprestar o jogador sem cobrar nada. E que o Corinthians entendeu que já tinha convencido o Flamengo. Lembra? Foi exclusivo nosso isso ontem. Mas que o Vasco aparece na parada, aí rolando transfer, né, tendo que pagar. O Vasco, enfim, acabou sendo, né, atravessando e complicando a vida, porque se o Vasco está oferecendo grana, mas aí tem muita coisa que pesa, que enfim, não é informação, mas imagino que seja vontade do jogador, o Vasco ser um clube rival, enfim, isso eu não preciso fazer a minha opinião virar uma informação. Isso é minha opinião, tá? Não sei qual o motivo do Flamengo, por exemplo, aceitar emprestar ele de graça e não cobrando e não recebendo do Vasco. Imagino, e pra gente é uma boa, né? Mas imagino que seja isso, por ser o rival, né? Enfim, porque o jogador tem a confiança do Dorival Júnior, talvez trabalhar com o Dorival, né? Todo jogador gosta, enfim, e trabalhou com ele, tem essa confiança, eu acho que deve ter sido isso. Só que o negócio ainda não está fechado por conta de questão salarial, tá? Que estão discutindo, e o Corinthians ainda tentando que o Flamengo fique com uma parte ainda do salário do jogador mensal, porque o Alan tem um salário que ultrapassa aí a política, né, de contratações do Corinthians na temporada 2026. Então são duas questões. Acho que o mais difícil foi resolvido, que é não pagar nada. E agora o Corinthians vai conseguir que o Flamengo pague um pedaço desse salário, né? Enfim, e é isso que falta, né, em relação ao Alan, para a gente entender aí se o jogador vai ser atleta do Corinthians ou não. Ou se o Corinthians vai também ceder e dizer, não, tá bom, então vai, eu pago tudo aí e vamos para cima. Então realmente é uma situação que está avançada. Não vou tratar como fechada e nem encaminhada, vou tratar como avançada, tá? Mas a expectativa no Corinthians é grande, até pelo fato do Flamengo já ter cedido em emprestar sem custos, tá? Então essa é a informação que eu tenho sobre o volante Alan do Flamengo. Comente aqui embaixo. Bom jogar. Agora, o Corinthians, esse sim está bem encaminhado, né? O Corinthians está bem encaminhado, né, para contratar o jogador Zaccaria Labiad, ou Labiad, né? Zaccaria Labiad, de 32 anos, é um holandês naturalizado marroquino, tá? Ele que, enfim, não joga desde outubro, né, do ano passado. Ele não joga desde outubro do ano passado. E é um jogador, né, de 32 anos e que eu, né, perguntei quem na verdade indicou esse jogador, porque é um jogador que ninguém conhece. Tá todo mundo indo atrás de informações, né, do Zaccaria, né? Ninguém na verdade conhece o Zaccaria, de onde veio, enfim, quem teve essa sacada e tal. Eu já trouxe para vocês nos últimos dias que foi um jogador oferecido e que o Dorival teria aceitado, né? E talvez eu errei no tom quando disse que o Dorival insistiu, né? Quando eu disse que o Dorival pediu, usando esses termos, eu errei no tom, porque hoje eu apurei com muitas pessoas. Eu passei o dia inteiro, passei o sábado inteiro, né? Aliás, quero pedir desculpas para vocês que ficaram esperando um vídeo meu o sábado todo, porque eu tô gravando agora aqui no fim do sábado, né? Minha mãe internou, né? Enfim, e a gente, né, fica com
com a cabeça a milhão, né, para, enfim, apurar, e às vezes você acaba apurando de uma forma mais rápida, enfim, hoje não, hoje eu, né, fiquei o dia todo e conversei com vários setores do clube, e todos me confirmaram que não foi um pedido do Dorival e não houve nem insistência. O termo certo para usar, e eu sou muito honesto com vocês e verdadeiro, então não tem problema nenhum eu jogar limpo com vocês, é melhor do que ficar escondendo coisa que não convém, né? Eu acho que o termo certo é o Dorival aceitou a contratação, mas não foi ele que pediu e nem insistiu, tá? Ele acabou aceitando essa contratação. Isso eu conversando com várias pessoas, né? Falando, mas e aí, o Dorival? Não, sabe, o Dorival não. Então foram vários setores do clube, aliás, em vários setores, né? Muita gente dizendo, não fui eu, não sei, vamos ver, né? A gente vai ter que aguardar para a gente saber quem na verdade é o pai da criança e quem indicou, né, o jogador Zacarias Labiati. Eu não estou nem dizendo que o jogador é ruim, tá, gente? Não estou nem querendo criar polêmica nisso. Apenas, né, fazer o correto para vocês, né? Não foi o Dorival que indicou o jogador. Aliás, uma fonte da diretoria já havia me dito que ele foi oferecido, tá? Uma pessoa bem correta disse que ele tinha sido oferecido. Enfim, então, o termo, só estou corrigindo o termo correto ele foi oferecido, o Dorival aceitou, mas o Dorival não pediu esse jogador. Ninguém conhecia, né, esse jogador, na verdade, né, o Zacarias Labiati, tá? Então a gente vai ter que aguardar, porque esse jogador, além de não jogar, tem já operou o joelho, tem um histórico de lesões, tá? E ainda, né, eu acho melhor aqueles que cravaram tomarem cuidado, porque é um jogador que a gente nem sabe se vai passar nos exames médicos, tá? Porque tem um histórico aí de uma lesão grave no joelho, é um jogador já de 32 anos, que não atua desde outubro, enfim, vamos aguardar. Eu vi torcedor dizendo, o Samir não quer nenhuma contratação. Não, como eu não quero nenhuma contratação? Né? Eu acho que o Alan é uma ótima contratação, gostaria que o Mandaca fosse contratado, acho um bom nome também, né? Acho que o Cebolinha seria um bom nome, o Michael, que muita gente não queria, eu acho que seria um bom nome também. Enfim, agora, eu não sou obrigado a concordar com todo mundo, que eu tenho que querer todas as contratações, não sou obrigado a querer o Rony, o Júnior Santos, o Zacarias, eu não sou obrigado, entendeu? Então, como eu tenho personalidade, de às vezes dizer, acho melhor, porque é o seguinte, o Michael, por exemplo, todo mundo queria que o Michael ficasse, eu, enfim, não fazia muita questão. O André aí, vai tudo para ser um grande jogador aí de Premier League, aí o André, né, e só tá jogando porque o Michael foi embora, enfim. Então, gente, cada um tem a sua opinião. Além de jornalista, eu também sou torcedor e sou analista de futebol, eu tenho direito de falar o seguinte, essa eu quero, essa eu não quero. O Zacarias, eu tô colocando os fatos aí, né? Não foi o Dorival que pediu, né? Enfim, tá chegando. Não joga desde outubro, tem histórico de lesão. E aí? Tá, se ele jogar muito bem, aí o pai da criança vai aparecer. Mas se ele não jogar, como é que faz? Enfim, então essa é a questão envolvendo o Zacarias. Eu sempre sendo sincero aí com vocês, tá? Fala, torcedor corintiano. Vamos atualizar as notícias do Timão, né? Trazendo aí um corte do Chico Garcia e do Sami Carvalho. Vamos falar a respeito aí de José Martins. José Martins se apresentou no Timão e após impasse no passaporte. E o retorno aí é confirmado, então José Martins aí se apresentou de novo, só que eu acredito que o Corinthians não pode deixar isso sem uma punição, deixar isso passar limpo, né? Tem que passar limpo aí e dar uma punição para ele, né? Ao retornar aí, José Martins aí chegou no CT Joaquim Grava, o volante voltou ao Brasil após resolver a pendência no passaporte e já se representou para a sequência da temporada de 2026. Porém aí ele foi para o departamento médico, né, o DM. Então é uma coisa muito errada, né, sem explicação nenhuma. Ele estava curtindo lá, então o Corinthians deve punir sim o Martins. Essa é a minha opinião. Queria saber o que você pensa, o que você acha. E vamos falar também a respeito do Ala aí. Ala, o Flamengo resolveu emprestar pra gente sem custo. Então o Corinthians agora tem que resolver a respeito do contrato salarial, né? E algumas pendências aí, como
o Sami e o Chico trouxe aí, mas eu acredito aí que tá bem encaminhado aí para o ala vestir a camisa do Corinthians. E o Zacara Labiade aí já tá bem avançado também. Possa ser que está bem mais próximo do que o ala. Queria saber o que é que você pensa, o que você acha. Deixa seu comentário. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians.